Norberto, por ser candidato do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, enfrenta algum tipo de resistência ou de preconceito em Souza e na região? Por incrível que pareça, não. E olhe que na minha categoria existem muitos colegas que apoiam, né, o presidente Bolsonaro. E que tanto apoiam o presidente Bolsonaro como votam em nossa pessoa. Porque eles estão vendo o candidato. Eles não estão vendo o partido, eles não estão vendo as críticas. Porque eles sabem que toda a situação que eu me propus a participar, a enfrentar, eu dei de conta e, graças a Deus, fiz com maestria. Hoje nós temos esse respeito no estado da Paraíba, não é só pela publicação dos livros, não é só porque sou professor, não é só porque ministro treinamentos, né, à categoria. Não é só por isso. É porque, inclusive, como atual vice-presidente do sindicato, nós temos uma bandeira de luta, que é defender a categoria e defender os interesses, inclusive dos servidores do Poder Judiciário de uma forma geral. Então, em cima dessa contextualização, os colegas, muitos mesmo, maciçamente, votam em nossa pessoa e têm essa consideração com nossa pessoa, eles evitam até críticas quando falam a nosso respeito. Mas só para deixar uma coisa bem clara a respeito do comunismo, né? Nós sabemos que no Brasil nunca se chegou nem a implantar o pré-comunismo, que é o socialismo, né? A gente tem que entender isso aí. Se não chegou, e eu não acredito que nunca vai implantar. Então, qual é o problema que as pessoas colocaram? Colocaram a palavra comunismo como um palavrão, né? Como uma coisa ruim. Só que a palavra comunismo, na sua essência, é uma coisa que é comum a todos. É uma coisa que defende a igualdade de todos. Então, tentam até destoar o que é verdadeiramente a palavra comunismo, né? Tem muita distorção que inclusive incentivada por setores da política para demonizar o próprio comunismo, e quem defende, por exemplo, um partido como esse seu, muitas das vezes já é taxado logo como adversário, né? E não acontece isso. E eu digo sempre o seguinte, e podem ter certeza de uma coisa, que o pessoal até me coloca, tem um amigo meu lá de João Pessoa, ele disse: Norberto, eu não sei como é que você consegue passear nas duas alas, no lulismo e no bolsonarismo, porque eu respeito as pessoas, né? Quando a gente trata as pessoas de forma respeitosa, dando a importância que ela merece, independentemente dela votar em Lula, dela votar em Bolsonaro, eu atendo a todos de forma igual. É justamente esse respeito que as pessoas têm por nossa pessoa, por esse tratamento. Para mim, depende se um colega meu votou contra a minha chapa no sindicato ou não. Ele é oficial de justiça da mesma forma, eu vou atender ele da mesma forma, para mim isso independe. Campanha, ela tem que ter, você tem que escolher alguém de forma democrática. Isso é a democracia, nós vivemos numa democracia. Mas o fato da pessoa não ter votado em mim, ou ela não comungar com a minha filosofia política, isso não quer dizer que eu tenho o direito de tratar ela mal. Então, isso é também uma filosofia de vida. Então, Norberto tem um espaço tanto na ala mais extremista da direita, como o bolsonarismo, por exemplo, ao centro, e também a ala mais extrema à esquerda, por exemplo, Lula e os demais partidos, como, por exemplo, o próprio PCdoB. O senhor consegue transitar em todos? Consigo. Essas correntes ideológicas? Consigo. A categoria, o pessoal sabe que eu voto em Lula, sabe que meu presidente é Lula, mas eles têm esse respeito, e inclusive, como eles dizem sempre, nós estamos votando em você, porque você já demonstrou que pode nos representar e trará qualidade à Assembleia Legislativa. Então, não importa o seu candidato, que a gente quer a oportunidade de votar em você. Então, diante dessas situações, é que esse colega meu, até lá de João Pessoa, ele fica abismado como nós conseguimos passear em todas as alas, né? Como realmente assim chama a atenção. Norberto, em relação ao PCdoB, Norberto se considera de fato um comunista, um socialista, um democrata? Como é que Norberto se configura e se enxerga como político? Porque muitas das vezes um determinado político, ele está em determinado partido, mas muitas das vezes não tem realmente o compromisso com aquele estatuto do partido, muitas das vezes está ali por conveniência, por se identificar com determinadas lideranças. Norberto segue o estatuto do partido, é um comunista, de fato defende a pauta comunista. Como é que Norberto se enxerga? Eu defendo a pauta do partido, me considero de esquerda, né? Minha filosofia sempre foi de esquerda, é tanto que desde os 15, 16 anos que eu já participo de protestos, cobrando direitos por aquelas pessoas que não têm voz, ou que precisam de uma voz, desde o ensino médio que eu já faço isso.
E não tenho vergonha de dizer isso e de ser taxativo. Quem me conhece sabe que eu sou de esquerda, assumo essa bandeira, mas como eu lhe falei, não é porque eu sou de esquerda que eu vou faltar com respeito com o pessoal de direita, de extrema direita. Sempre consigo transitar em todas as situações, em todos os locais, porque tenho respeito por todos. Esse é o meu diferencial.